quando tínhamos 23 anos de idade, quando nós nos conhecemos, foi aquele amor à primeira vista. A gente emociona porque é com muito carinho e muita alegria que a gente olha para trás e vê que lá já naquele momento houve algo muito especial. Nós nos conhecemos no baile da Primavera, na Jones. Eu, jovenzinho, Magali jovenzinha, e naquele momento o meu olhar se encantou. Posso dizer assim, foi o amor à primeira vista. Olhando para trás, né, já vi assim, é isso que eu quero para minha vida. Já me encantei, né, com a Magali, e ali começou a nossa história, né? Namoramos pouco tempo, em torno de 2 anos, e já decidimos nos casar, porque era um olhar apaixonado que eu diria que hoje é mais apaixonado. É um olhar que naquela época brilhava, mas hoje, depois de todos esses anos já trabalhando junto, a gente olha para trás e diz assim, como valeu a pena, e eu diria como cresceu esse amor. Eu vejo que quando a gente se conheceu foi uma conexão muito forte desde sempre, e eu acho que em todos os momentos a gente nunca teve dúvida de que a gente estava no caminho certo. A nossa conexão foi sempre muito forte e desde o início a gente tinha uma certeza que o que a gente queria era viver o resto da vida juntos. E óbvio que a gente tinha planos e sonhos e não imaginávamos também aonde chegaríamos com com o nosso plano e com os nossos sonhos. E quando surgiu a oportunidade da gente fundar a Costa Flores, quando a gente abrir a Costa Flores, nós nem éramos casados, né? Nós tínhamos apenas 1 ano de namoro, tínhamos a intenção de nos casarmos, mas nós não tínhamos ainda nada sério. Para nós foi assim um desafio muito grande, porque nós mergulhamos num sonho sem a gente concretizar efetivamente a nossa relação, a nossa união, e era tudo muito novo, mas a gente sempre teve a certeza de que era o que a gente queria para nossa vida, né? E quando a gente abriu a Costa Flores, 1 ano depois nós nos casamos e aí iniciou a nossa vida conjugal, e de lá para cá é o que a gente vem construindo. A nossa vida, ela tá muito ligada à nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, porque para nós foi um início de tudo, tanto profissional quanto pessoal, e de lá para cá a gente vem construindo essa nossa relação. Cada ano que passa a gente vem fortalecendo, né? Como o César diz, esse amor só vem crescendo e amadurecendo também. A paixão pela marcenaria, ela veio dos meus pais, né? O meu pai foi o idealizador de tudo isso, começou com ele. Quando ele veio a falecer, porque ele trabalhou apenas 4 anos nesse ofício, quando ele veio a falecer, a minha mãe bravamente, corajosamente, continuou esse ofício. Nós éramos ainda crianças e jovens ainda, eu e meus irmãos, e também nos formou dentro desse ofício, nos ensinando a trabalhar. Conforme a gente foi crescendo e amadurecendo, foi onde nós sentimos essa necessidade da gente também partir para construir aquilo que era o nosso, no caso, né? Porque eu trabalhei a vida inteira com a minha mãe, muito incentivadora também do empreendedorismo, e ela quem nos incentivou muito na ocasião para que a gente desse esse passo importante, mesmo sabendo que nós éramos ainda namorados e de pouco tempo ainda namorando. Antes de conhecer a Magali, eu não imaginava trabalhar, né, numa indústria moveleira, de fazer um empreendimento como esse. E quando nós começamos a namorar, que ela trazia esse legado do pai dela, se tornou possível a gente iniciar um novo negócio. Eu tinha feito técnico eletrônica, né, na ETEP, me formei como técnico eletrônico, depois entrei na engenharia e me formei também como engenheiro. Nesse percurso, a ideia era trabalhar na área técnica, a ideia era trabalhar como engenheiro, e aí no último ano de engenharia, né, vamos montar uma marcenaria, né, e surgiu a ideia e a possibilidade. Foi aonde nós começamos. Vendemos, na época eu tinha um carro, um Monza preto, né, chique na época. Vendemos aquele carro, compramos algumas máquinas, alugamos um galpão e eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite
E aí nós começamos também com a marcenaria. Então a Magali cuidava durante o dia, eu à noite ia para lá, e foi um momento assim difícil, faltava tempo, nós imaturos como éramos, a gente percebia assim quanta correria, mas isso daí chegou num ponto que aí tinha que fazer opção. Acabei deixando o emprego que eu tinha para poder me dedicar somente à movelaria, à marcenaria. Então uniu um ponto muito forte dela, da parte administrativa que ela tem, e eu com a parte técnica, que sempre fui voltado para essa parte técnica, a parte da engenharia. Então nós juntamos, né, as forças nossas nesse sentido, e aí iniciamos a Costa Flores. Eu tinha uma moto e uma televisão. E foi tudo que era o nosso capital inicial, né? Era uma moto, uma televisão e o carro do César. Que o carro do César nós tivemos que comprar um carro de menor valor para poder trabalhar. E eu vejo que nesse período a minha mãe também fez muita diferença na nossa vida, porque foi ela quem nos ensinou tudo que a gente sabe. Porque quando eu trabalhava com a minha mãe, a gente aprendeu naturalmente as coisas, mas quando você passa do outro lado a ser sua responsabilidade, você tem que aprender muitas coisas novas. E foi a minha mãe, essa fez toda a diferença, tanto no apoio quanto no aprendizado, porque tudo que nós aprendemos, tanto eu quanto o César, foi porque o que a minha mãe nos ensinou. Porque o César não tinha noção nenhuma do que era uma marcenaria. Eu ainda tinha porque eu trabalhava no meio, né? Mas ele não tinha. Então, tudo que a gente sabe é o que a minha mãe ensinou. E eu não tenho uma faculdade, né, de administração, mas eu sou formada em técnico de administração, no Olavo Bilac, né? E ao longo desses anos todos, eu fiz muitos cursos que complementaram o meu currículo para que também fortalecesse a minha profissão dentro da empresa, né? Quando eu fui comentar com os meus pais que a gente estava namorando, que eu iria deixar o meu emprego, ia vender o meu carro para comprar algumas máquinas de marcenaria, eu me lembro, né, aos olhos deles, parecia uma maluquice, né? Alguém namorando. Quase matando a sogra do coração. Meu filho tá ficando louco, porque a gente trazia sonhos, né, de ser engenheiro, engenheiro de uma multinacional, e de repente aquilo que tinha conquistado e o estudo que tinha feito estava, né, não deixando de lado, mas abandonando para ir para um outro caminho, num namoro, que tinha um ano de namoro, né? Então, realmente, mas a gente vê o que esse amor e essa paixão, né? E a gente já sentia ali naquela época que seria esse o nosso caminho, seria esse o nosso futuro. E aí foi onde nós montamos a empresa, logo em seguida nós nos casamos, né? E aí estamos aí, né? Até hoje. Até hoje. E foi muito interessante porque nós pegamos a mudança do real. Então nós tínhamos inúmeros dígitos e em 94 nós pegamos a mudança do plano, pegamos o plano real, que mudou completamente a economia. E olhar para essas notas fiscais, a gente emitia isso manualmente, né? Uma por uma, era bem trabalhoso, bem delicado, né? A gente não podia errar. E eu vejo assim como que a tecnologia também, ela nos traz bastante facilidades hoje em dia. Olhando as empresas na qual a gente trabalhou, né? Olhando por essas notas, a época, as empresas, e a gente vê que, puxa vida, né? Quanta coisa bacana ao longo desses anos todos a gente pôde construir. A gente fica muito feliz, né, em fazer essa revisitação na nossa história, revisitar a nossa história. Olhando as notas, a gente vê aqui, né, a nota de 93, a data, valor 25 milhões. Aí tem aqui, então, valor, né, de um
200 mil. É um protótipozinho, que era um móvelzinho pequeno de madeira, 100 mil cruzeiros novos. Mas é interessante a gente voltar na história. A gente olha também nessas fotos aqui da nossa estrutura anterior, né? Onde nós começamos. Uma coisa muito artesanal, né? É bem precária, inclusive, até mesmo de ferramenta. Mas eu vejo que tudo isso foi muito importante, porque ninguém nasce grande, ninguém nasce pronto, né? E esse início não foi um início fácil, não foi um início todo feliz, né? Porque a gente teve muitos desafios. Juntou a nossa inexperiência, a nossa falta de dinheiro, recurso mesmo de dinheiro, falta de ferramentas adequadas, falta de estrutura para que a gente pudesse realizar o trabalho. E bravamente a gente vê assim que, apesar de todas essas dificuldades, a gente passou por isso. Então, isso aqui também, a gente olha, não olha com dor, a gente olha com felicidade em saber que fosse construída a nossa base, tanto profissional quanto pessoal, né? Olhando para a foto do casamento, sempre tivemos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós fizemos o encontro de noivos, nós tivemos uma experiência muito bonita, né, da presença de Deus, do amor de Deus, e naquele momento nós decidimos que a gente teria sempre Deus presente na vida da gente. E olhando essa foto, eu não me lembro o nome dele. Seu Antônio. Seu Antônio, né? Seu Antônio e Fabrício. Seu Antônio e Fabrício. Seu Antônio, nós, por essa experiência de Deus que nós tivemos, a gente sempre teve momentos de oração, toda quarta-feira. Ainda hoje nós nos reunimos, né? Depois de 32 anos, 33 anos, a gente sempre se reuniu toda quarta-feira. E o seu Antônio foi um de muitos testemunhos, né? Ele deixou o vício do cigarro e ele testemunhou, ele falou assim, olha, quanto ajudou ele esse momento que a gente também, né, se reunia para a gente poder rezar e orar. Então, veio a lembrança agora, né? César, esse testemunho que você deu, a gente separou um vídeo que acho que vocês vão gostar de ver. Nossa, olha isso! E hoje nós temos um quadro da Terra muito especial, um casal. O Sal da Terra que estará aqui é um casal de empresários. Não é uma empresa muito grande, é uma pequena empresa, mas nós vamos saber porque esse casal foi convidado pela produção para ser Sal da Terra. Com o aplauso de vocês, César e Magali de São José dos Campos, o casal César e Magali, um casal jovem, bonito, simpático, tudo bem? Tudo bem, o casal César e Magali. Quem é que vai responder, chegando aqui na frente comigo, quem é que vai responder para nós e para o Brasil o que é ser sal na terra? A experiência que nós tivemos, eu poderia dizer que ser sal da terra é realmente deixar Jesus realizar a obra dele através de nós. Ok, vamos ver então, eu estou falando que é uma pequena empresa, nós vamos ver então qual é a atividade do César e da Magali, lá na cidade deles em São José dos Campos. Rodando a reportagem. Desde muito antigamente, a madeira é trabalhada por verdadeiros artesãos, como o próprio José, pai de Jesus, que era carpinteiro de mão cheia. Mas a profissão foi se modernizando e os instrumentos rústicos deram lugar às máquinas sofisticadas. As carpintarias deram lugar às marcenarias. Diferença: na marcenaria, o oficial trabalha a madeira com mais arte. E se naquela época isso fosse possível, com certeza, José seria um grande marceneiro, trabalhando a madeira, dando um trato fino, serrando a tábua, lixando, colando, tirando a medida, ajustando. Normas necessárias
para se fazer qualquer tipo de móvel. Esta é uma marcenaria como qualquer outra, mas só aparentemente. A grande diferença é que aqui tem um momento em que todos param de trabalhar. É quando a marcenaria se transforma num grupo de oração. Vem louvar, vem louvar. O grupo é realizado toda quarta-feira no início do expediente de trabalho e dura mais ou menos 2 horas, com muita música, louvor, oração e o ensino da palavra de Deus. Tudo começou em 94, quando César e a Magali resolveram evangelizar os próprios funcionários da marcenaria. A fama do grupo foi aumentando e outras empresas vizinhas começaram a liberar seus empregados também para participarem do grupo. Lucro para o proprietário, lucro também para o funcionário. Na luta entre patrões e empregados, ninguém sai perdendo. Todos saem ganhando. O ambiente de trabalho é outro. Com Jesus no coração, o amor reina e todos podem testemunhar as transformações que acontecem em suas vidas. O César encontrou uma maneira de derrubar as barreiras. Ele trata os seus funcionários como irmãos, irmãos em Cristo. Até meio desafinado, nada disso importa. Ele pegou o instrumento que tinha, que é a palavra de Deus e a sua voz, e começou a falar das maravilhas de Jesus. Começou a anunciar a boa nova e proclamar com todo ardor o reino de Deus. Assim, ele conseguiu transformar um ambiente de trabalho em um ambiente mais alegre e mais humano, onde todos, unidos, formam uma só família. Eu sinto o César que não como patrão. Eu sinto ele assim como um amigo de trabalho, porque é uma pessoa muito maravilhosa. Não considera a gente como empregado, ele considera como os colegas de trabalho. Ele, em vez de aquele cara chato pegar e dar ferrada, não. Ele vem, às vezes, dar conselho da gente, que as coisas que a gente tá fazendo, que não é nem do assunto do trabalho, da vida, né? Ó, cara, não é assim, tal. E a gente aceita aquilo e sabe que aquilo é o certo mesmo. Você é um amigo, não é um patrão. Era um programa de televisão, chamava Louvemos o Senhor, do Carter. Era aos domingos, era um programa que passava em rede nacional. E nós recebemos o convite, né? Alguém que trabalhava, que participava lá nos indicou. Então eles vieram, fizeram um programa gravando e depois nós fomos lá no domingo. O Fernando era recém-nascido, né? Foi uma logística para deixar o Fernandinho, né? Acho que tinha 1 ano. Um aninho, né? Acho que mais ou menos 1 ano. Quando nós chegamos lá, nos bastidores, a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ia ser. E eu perguntei para ele, eu falei assim, o Carter, adianta para mim aquilo que vocês vão perguntar pra gente saber, porque a gente tava nervoso, né? Ele falou assim, não, vai ser tudo espontâneo e tudo surpresa. E eu lembro que aí chamou a vinhetinha e nós entramos no ar e foi assim uma entrevista que marcou, né, a nossa história. E olhando esse vídeo, 32 anos atrás, algumas pessoas muito queridas que trabalhavam com a gente já não estão mais aqui, já estão lá na casa do Pai. E quanta emoção, quanta saudade, quanta lembrança boa a gente traz. E eu digo que passou muito rápido, né? A gente olha para trás, a gente diz assim, quanta intensidade vivida nesses anos todos e como a gente realmente tem que viver cada momento, cada instante, porque passa muito rápido. E a gente olha a nossa história e fala assim, puxa vida, como valeu a pena cada momento.
Essa fase foi muito difícil mesmo. Foi muito difícil porque, como eu falei, a gente também era muito jovem, né? Então, assim, tudo novo. A gente não tinha a maturidade, não tinha a experiência, né? Então, e a questão financeira apertava muito mesmo. Então, a gente se desdobrava para poder dar conta de honrar os nossos compromissos, porque na ocasião, financeiramente falando, além da gente não ter muito recurso, a gente estava no prédio onde a gente pagava aluguel, a gente pagava prestação de apartamento, a gente pagava a faculdade do César. Então, assim, tudo era muito difícil para nós. Então, foi bem desafiador esse momento. A gente tinha uma vida muito regrada, a continha assim bem certinha para que pudéssemos dar conta, né? Dos nossos compromissos do mês. Sempre nós conversamos e a gente sempre falava para o Fernando das coisas boas do nosso trabalho. Uma das coisas que a Magali sempre falava assim, falou: César, a gente não pode falar de problema do lado do Fernando, porque o Fernando era muito pequenininho e a gente sempre amamos muito o que nós fizemos, sempre. Fizemos sempre com muito amor e é natural no nosso dia a dia de trabalho a gente ter as dificuldades, ter os problemas e a gente 90% dá certo e a gente às vezes acaba ficando, né, falando dos 10% o porquê que não deu certo e o que tem que fazer para melhorar. E com ele desde pequeno nós sempre nos policiamos em sempre falar das coisas boas perto do Fernando. Olhando essa foto, né, há muitos anos atrás, Fernando pequenininho ainda, a gente vê assim que naquele momento ele já foi pegando gosto, né, pela empresa, pelo ofício, foi crescendo nesse meio e hoje a gente olha e fala assim, puxa vida, né, que bom que a gente teve essa maturidade, porque hoje o Fernando acabou seguindo o ramo de arquitetura, hoje muito competente, está na função dele, né, gerenciando toda a parte comercial, não por ser filho, mas por realmente por competência mesmo. Então a gente olha e fala assim, puxa vida, né, que momento bom. E hoje nós estamos curtindo, a gente olha o Fernandinho curtindo o neto, Murilo, né, Luna, e a gente vê assim, né, que eles possam também crescer dessa maneira e lá na frente poder olhar para toda essa nossa história e falar assim, puxa vida, né, dar continuidade a tudo isso. Olhar isso aqui como um folder de propaganda, né? Quanta coisa boa a gente lembra. Eu sempre tive a parte técnica muito forte em mim, até pelos meus estudos, né, técnico, engenharia, mas eu sempre também tive uma facilidade na parte comercial. Então, sempre estive envolvido, né, nas vendas e na parte comercial. E a gente olhando essas fotos aqui, a gente volta no tempo, olhando como que eram feitos os móveis. Esse barzinho que é aqui todo em mogno, hoje não se tem mais mogno, né? É até proibida a comercialização, então todo encabeçado em grau, as portas todas encabeçadas, então era uma mão de obra muito artesanal, muito específica e realmente o marceneiro tinha que ser muito habilidoso. Hoje, com as máquinas, com toda a modernidade, a gente tem um processo diferente de fabricação, mas naquela época, realmente era tudo muito artesanal, muito artesanal. Então a gente olha aqui, armário todo em fórmica, todo maciço, todo encabeçado. Sabe que, para mim, eu aprendi a projetar na raça mesmo, né? Aprendi o ofício, como eu falei, né, com os meus pais. E eu tinha uma prancheta que foi meu pai quem fez para mim na ocasião que eu trabalhava com ele, e foi eles que me ensinaram a desenhar. Toda essa noção de perspectiva, dimensão, foram eles que me ensinaram. E eu me lembro que a gente morava num apartamento pequeno e a minha prancheta era muito grande e ela ocupava um bom espaço da minha sala, mas ela ficava na minha sala porque a gente não tinha outro lugar para colocar essa prancheta. E eu desenhava na minha sala. Então, assim, era muito trabalhoso, porque cada mudança de projeto, cada mudança que o cliente queria,
eu tinha que refazer todo aquele projeto. Então era bem trabalhoso mesmo. Mas eu ganhei muita experiência com isso na questão do conhecimento mesmo, né? Como eu falei, a minha área sempre foi administrativa e eu penso que eu sou muito boa naquilo que eu faço, né? Eu acredito que esse meu trabalho faz toda a diferença dentro da empresa. Mas na ocasião, por exemplo, quando eu fazia os projetos, eu aprendi muito e desenvolvi muito essa habilidade também no conhecimento técnico, porque eu fazia uma coisa que o César iria produzir e eu cresci muito também. E hoje eu vejo assim, né, como a tecnologia, novamente eu falar que a tecnologia, como ela é importante, como ela veio agregar muito valor, a gente tem a condição de fazer os projetos com uma facilidade muito grande, com uma rapidez muito grande, as alterações com muita facilidade, coisa que antes eu levava 2, 3 dias para fazer uma alteração devido à demanda que era grande e o trabalho que era muito moroso, né? Pelo fato de ser manual. Só falando uma particularidade aqui que a Magali acabou não falando. Ela tinha uma prancheta grande na sala mesmo, grande, com uma régua paralela, tinha os esquadros e ela fazia os desenhos no nanquim. No nanquim, caneta nanquim, papel vegetal e eu passava para ela o projeto. O Fernando era pequeno, então ela trabalhava em casa para poder, né, conciliar tudo isso. E aí ela fazia os projetos, cozinha, apartamento todo, tudo no nanquim. Tudo no nanquim. Sem nunca ter feito um curso de desenho técnico. Verdade. E olhando, eu tive a oportunidade de fazer desenho técnico. Eu, olhando esse desenho, eu falo assim, olha, realmente ela tinha uma habilidade muito grande, já era nato dela esses desenhos. Então, 2 coisas que ela gostava, era desenhar e planta. Né? O nosso apartamento tinha, o primeiro apartamento que nós fomos tinha 45 metros quadrados. E eu me lembro uma vez que a hora que eu fui entrar no apartamento, eu abri a porta e falei, nossa, entrei no apartamento errado. Porque ela foi lá na loja comprar uma planta e... Na obra eu ganhei o vaso. E ganhou o vaso e era um pé de pitanga que ela achava que cabia, né? E já estava um pé de pitanga já criado, como a gente disse. Então, aquele pé de pitanga ocupou metade da sala e a outra metade era prancheta, né? Então, mas realmente a gente voltando no tempo aqui, a gente vê assim que tinha muita coisa aqui, né? Que era feita, né? Na raça. Nós sempre tivemos o olhar para o futuro, né? Sempre. A gente sempre esteve em movimento. E até hoje a gente brinca, eu e o César, a gente diz assim, a nossa vida é muito dinâmica. Mas, na verdade, nós sempre fomos assim. Isso faz parte da nossa personalidade. E o fato da gente não ter essa dimensão de quanto era importante todo esse início, a gente só tinha um objetivo que a gente queria, era crescer, né? A gente queria sempre melhorar. E eu sempre falo, melhoria contínua é uma coisa que a gente sempre esteve no nosso sangue. E quando a gente olha para todas essas coisas que foram passando, a gente vê, meu Deus do céu, realmente foi muito importante a gente passar por tudo isso. Eu tô com o disquete na mão e eu lembro que numa reunião, teve uma pessoa que falou assim para mim assim, você pode colocar tudo isso num disquete que eu vou mandar imprimir, vou mandar reproduzir, né? Que era o projeto. Eu fiquei com tanta vergonha e tanto medo na ocasião, porque eu não fazia nem ideia como que usava isso. Eu fiquei com tanta vergonha quando a pessoa falou isso para mim, que eu não fazia nem ideia como que eu usava um negócio desse. Então, assim, o nosso computador, quando a gente comprou um computador, era um computador com um monitor gigante, muito limitado. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar no modo DOS, não sei se vocês vão lembrar do modo DOS, mas era tudo códigos e não tinha nada de animação, era só digitalização. Então, quando eu conheci o disquete, eu fiquei impressionada de ver que isso aqui armazenava tanta informação e que isso aqui era impossível inserir dentro do meu computador e subtrair a informação e transportar para outros meios, né?
Então, isso aqui, na ocasião, me impactou muito, porque eu fiquei envergonhada, porque eu não fazia ideia do que era, para que era e como que funcionava isso. Então, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi, foi muito legal quando eu aprendi que era tão simples usar isso aqui, né? Olhando o celular, antes do celular veio o bip. Isso. Bip, na época, ele era só os médicos tinham, que era algo muito importante. Ele recebia um bip, ele sabia que tinha que ligar para algum lugar. Ele tinha que ir num telefone e ligar, né? Aí veio o bip, que era um aparelhinho pequenininho que aparecia uma mensagem. Então, alguém mandava uma mensagem, ligar para número tal. Então, na rua a gente parava, procurava um orelhão, né? A gente andava com um monte de ficha, né, de orelhão, aquela redondinha, parece uma moeda, colocava lá e falava. Às vezes tinha fila no orelhão, então você parava e tinha que ficar esperando. Aí veio, orelhão vazio. ou procurar um orelhão vazio. E aí depois veio o celular. Eu me lembro que eu entrei na lista da Telesp, quando eles lançaram o celular, os primeiros interessados em ter um celular. E eu fui um dos sorteados, bem recente, e veio o celular, esse é pequeno perto dele, era o PT500. Ele era largo, tijolão, né? Grandão, pesado, né? Você abria e atendia, aí a gente abria, subia a antena, ele ficava grandão aqui, né? E colocava na cintura, então era muito chique, muito elegante um celular daquele, né? Era algo difícil, raro, mas ajudou muito, né? E aí depois foi vindo os outros celulares, tanta tecnologia, e hoje já não é nem falar já no celular, já é coisa mais difícil. Hoje a gente é um microcomputador, né? A gente pagava os fornecedores, né, com cheque, na ocasião, cheques predatados. Então, o que a gente fazia? A gente emitia os cheques e a gente dividia no máximo que o fornecedor podia fazer para nós sem embutir juros. Então, se ele dividisse em 10 vezes, a gente fazia em 10 vezes, se era em 5, quanto? Porque a gente não tinha, né? Não tinha fluxo, então a gente precisava dessa ajuda. Então, quanto mais a gente podia dividir, que isso não acarretasse, implicasse em juros, a gente fazia com o fornecedor. Só que a gente fazia cheques, então, em vez de você ficar escrevendo aquele caminhão de cheque, você colocava. A gente descobriu essa máquina muito interessante, né, na ocasião, trambolhão, né? Aí a gente também fazia os cheques, né? A máquina ajudava bastante. E também os recebimentos, porque quando o cliente fechava conosco, ele também emitia cheque. E para o cliente também não ficar escrevendo aquele monte de cheque, a gente também usava essa impressora que também fazia emissão de cheques, tanto para a gente pagar o fornecedor, quanto para a gente receber do cliente, né? Então a maquininha imprimia o cheque, imprimia a data, aí o cliente assinava e colocava um bilhetezinho com a data, né? A gente chamava esse bilhete de chorão, a gente colocava um chorãozinho. Chorãozinho que era a data pré-datada do cheque. Então, realmente, voltando no tempo, não tinha boleto, não tinha transferência, né? Assim, era cheque e dinheiro. Eram as duas coisas que tinha. Quando a gente pensou, né, em ter mais carros, que isso vai acontecer naturalmente, né, conforme a necessidade, a gente tinha condição só de comprar carro usado mesmo, né? O caminhão, por exemplo, ele é um caminhão que dava muita manutenção pra gente, muita manutenção. Então, era desesperador quanto dava manutenção esse caminhão pra gente, porque ele era um caminhão bem usado mesmo. Essa van, ela nos ajudou muito, porque na ocasião, a gente deixava os marceneiros na casa do cliente e ia buscar no final da tarde. Então, a gente enchia a van de pessoas e fazia distribuição nas obras que a gente estava trabalhando. E no final do dia, a gente vinha recolhendo o pessoal. E a moto, ela nos ajudava em levar a comida, né, para o pessoal na obra, porque a gente também tinha que levar o almoço para o pessoal. Então a motinho saía com aquele baúzinho lotado de marmita e ia distribuindo para o pessoal. O problema que a gente tinha, muito problema com essa questão de levar as marmitas, na moto principalmente, por quê? Porque nem sempre a marmita chegava íntegra na obra, né? E a gente tinha muito problema, com razão, porque às vezes era muita coisa e o motorista andava muito rápido e as marmitas muitas vezes desarrumavam dentro do baú, aí ficava aquele furdunço de marmita e comida dentro do baú
que aí a gente tinha que voltar para trás, pegar a marmita nova e levar para a pessoa na obra e ocorrendo em gastos e tempo, né? E chateação de quem ficava esperando o almoço chegar até tarde. Então, essa questão das marmitas era uma coisa que nos dava muita dor de cabeça pelo fato de ser nesse formato, né? De levar e muitas vezes a pessoa também não ter muito cuidado, né? Já foi uma grande conquista a gente conseguir ter um espaço para poder atender o cliente. Quando nós fizemos essa reforma e criamos esse espaço para atender cliente, era um espaço bem simples, praticamente tinha mesa, tinha um armário só, com um armário bem pequeno, mas já foi um grande passo aí no atendimento do cliente. Tinha uma cozinha lá, tínhamos uma sala também, aí a empresa foi crescendo, né? Os computadores foram chegando, então a gente foi sentindo a necessidade de investir, né? A gente atendia muito o cliente com fotos, né? Para mostrar fotos e também com recorte de revista. Esse era o nosso catálogo, com recorte de revistas de móveis da época que tipo assim, olha, a gente consegue fazer esse serviço, a gente consegue fazer tal coisa. Então, tudo que a gente tinha para mostrar para o cliente era foto e recortes de revista. E quando a gente montou, esse foi o nosso primeiro showroom mesmo. Ele era muito simples, mas ele foi um grande passo, porque a gente conseguiu aqui, num espaço tão pequeno, mostrar para o cliente um pouquinho daquilo que a gente conseguia fabricar, do que a gente poderia estar entregando e conseguir atender o cliente num espaço com um pouco mais de exclusividade, vamos dizer assim. Porque antes nós atendíamos o cliente no meio do nosso escritório, com todo mundo trabalhando, a gente tinha uma mesinha reservada ali, que o cliente sentava, era ali que a gente dava o atendimento. E quando a gente conseguiu montar esse showroom, a gente conseguiu levar o cliente para um espaço reservado, só para o atendimento. Então, ficou assim, nossa, demos um grande salto quando a gente fez esse nosso showroom. Olhando essa foto da fábrica, né, a gente vê assim, naquela época, tudo era montado dentro da fábrica, porque era todo um serviço muito artesanal, né? Hoje não se monta mais aqui, hoje não se monta uma gaveta aqui, hoje o processo é muito preciso. Eu costumo dizer que é Lego, né? Então a gente faz peças de Lego sob medida com uma tecnologia muito grande e a montagem chega lá, as peças encaixam, mas na época não era assim. Então, entrar na marcenaria e ver tudo aquilo lá montado, os armários, as gavetas, enchia os olhos, né? A gente olhava e falava assim, nossa, olha quanta coisa está sendo feita. O trabalho era bem artesanal. E era comum a gente encontrar, né? A turma errava muito, né? Filho feio não tem pai, não aparece, né? Não tem pai. Então, quando a gente ia fazer limpeza nas bancadas, a gente encontrava caminhões e caminhões de peças mortas, né? Que eles cortavam errado. Peças erradas atrás das bancadas, ia ficando, né? Então, era uma coisa que acontecia muito na época. Essa virada de chave, eu vejo que ela aconteceu quando nós começamos a sentir a necessidade da gente crescer. Mas não somente crescer por crescer. Foi onde, César e eu, a gente começou a pensar assim, um pouco mais, olhar um pouco mais para o futuro, no sentido assim, de onde nós queremos chegar. Porque antes a gente trabalhava, sempre a gente deslumbrava o novo, sempre a gente buscou essa melhoria e crescimento, mas nessa ocasião a gente começou a fazer uma reflexão diferente. Onde nós queremos chegar? Então a gente se perguntava, onde nós queremos chegar? Onde a Costa Flores quer chegar? Então foi assim um grande marco, porque foi onde a gente começou a olhar para dentro e fazer essa reflexão. Para a gente fazer mudanças, a gente precisa revisitar um pouco a nossa história, a nossa cultura, revisitar processos e olhar onde o que nós estamos fazendo e se o que nós estamos fazendo nós vamos chegar onde nós queremos. Então foi assim, essa ocasião, essa época foi um marco também na Costa Flores, foi um marco muito importante na Costa Flores, porque foi onde nós entendemos que nós precisaríamos nos profissionalizar.
processo, pessoas, produtos, estrutura. E foi onde nós começamos, então, por onde começar essa mudança. A WPS, ela veio dar para nós uma organização. Apesar da WPS também estar, na ocasião, ela também estava bem no seu início, também era bem, vamos dizer assim, bebê na ocasião. Então, assim, eu posso dizer que a WPS cresceu junto com esse processo da Costa Flores, né? E apesar de ser um software que foi nos apresentado, o Wilson, na ocasião, ele tinha muito esse conhecimento de chão de fábrica. E ele tinha muita vontade que as coisas dessem certo. E foi ele um grande incentivador para que tudo isso acontecesse de mudança, de melhoria, né? Quando a gente foi implantar o software, a gente implantou um sistema, uma coisa assim muito simplificada, que ela foi ganhando corpo também ao longo desses anos, né? E a gente foi fazendo esse processo acontecer. Como dizia o César, a gente precisava trocar a asa do avião com ele lá em cima, né? Então foi muito desafiador, porque a gente precisava acreditar nisso, a gente precisava querer essa mudança e depois a gente passar isso para o nosso time, o que a gente queria e aonde a gente tinha ideia de chegar. Essa mudança, ela começou a acontecer também porque a gente sempre, assim, sempre participamos de feiras fora, sempre estivemos muito antenados com as mudanças, com a tecnologia, e nós começamos a ver, né, um movimento muito grande fora já de oportunidades de máquina, de software que estava chegando. Aquilo que era realidade somente numa indústria automobilística, por exemplo, falar em centro de usinagem por uma movelaria era algo muito distante, muito longe. De repente, começou a vir de maneira muito próxima. Então a gente começou participando de feiras e a gente começou a ver outras empresas já trabalhando com isso, e aí os softwares chegando, tecnologia de desenho, software de render, de produção, e aí foi aonde a gente, né, foi fazendo toda a mudança. E a dificuldade é essa mesmo que a Magali falou. É a gente mudar um processo com o avião voando. Não dá para falar assim, vamos parar e trocar asa. Estava ali no dia a dia. Então, é um desafio, né? Um desafio muito grande a gente passar por constante mudança, né? E é muito interessante porque a mudança, ela é uma mudança de cultura. E você mexer na cultura, na estrutura física, ela é muito difícil. É muito difícil você mudar a mentalidade de trabalho, jeito de trabalhar. Então é muito difícil você fazer essa mudança quando o negócio é bem latente, né? Aí o que acontece? A gente também teve que investir nisso. E investir significava também ter recurso financeiro para fazer esse aporte dentro da empresa para poder falar assim, poxa, eu preciso de um computador melhor, eu preciso de um software melhor, eu preciso de um monitor melhor, eu preciso de uma máquina melhor, eu preciso de uma ferramenta adequada. Então, isso daí, ela veio assim para nós... Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra, porque não tem como você falar assim, eu só comprei uma máquina. Não, eu compro uma máquina, eu compro uma ferramenta, eu compro um computador, eu compro software, eu compro... Então, isso tudo foi também exigindo da gente um investimento bem significativo na ocasião, de dinheiro mesmo. Então, assim, foi mais um momento onde a gente precisou realmente dar aquela enxugada em todas as nossas despesas para que a gente pudesse fazer esse investimento sem nos atropelar, sem dar um passo maior que a perna, sem não nos endividarmos, né? Foi, assim, muito desafiador. Essa foto em especial, ela diz muito para mim, especialmente. Por quê? Quando a gente estava fazendo toda essa mudança de cultura dentro da empresa, era muito difícil você convencer as pessoas de que aquela mudança ela ia ser boa, porque as pessoas também têm, além de elas estarem agarradas naquele jeito de trabalhar ou na função que elas exerciam, ela também gerou também a insegurança de você perder o trabalho, porque modernizando, a pessoa naturalmente ela fala, vou perder o meu trabalho, vou deixar de ser importante para a empresa. E nessa mudança toda,
Por diversas vezes eu me desesperei muito porque assim, parece que você estava querendo fazer um quadrado rodar. Foi muito difícil. Então, por diversas vezes eu me desesperei muito achando que isso não fosse dar certo. Só que a gente já estava no meio de um processo de mudança. E uma das consultorias que na ocasião nos ajudou muito, que a gente trouxe para dentro com o auxílio da WPS, inclusive, esse consultor, a formação dele acadêmica era psicólogo. E depois ele não seguiu a profissão e ele se dedicou nessa empresa de software, né? E ele, vendo o meu desespero, ele me levou até esse mezanino, ele me levou até lá em cima, ele pegou na minha mão, ele falou assim, vem cá comigo. E eu, o dia que ele chegou lá, eu estava chorosa e contei, falei das minhas dores dentro dessa mudança. Ele pegou na minha mão e falou assim, vem aqui comigo, vamos subir lá. Aí ele falou assim para mim, diga para mim o que é que você está enxergando aqui de cima, que foi exatamente essa foto. Eu falei para ele assim, eu não estou enxergando nada, eu só vejo um monte de madeira cortada. Aí ele falou assim, não, olha direito, olha direito. Eu falei, eu não enxergo nada, eu não consigo ver nada. Aí ele falou assim, olha para aquela porta que está ali, que é essa daqui, ó. Aí ele falou assim, tá vendo? Tem uma luz no final do túnel. Ele falou assim, tem uma claridade. Ele falou assim, o caminho é difícil, mas vai valer a pena. Confia que vai valer a pena. E aí ele foi conversando comigo, mostrando para mim que esse processo estava sendo dolorido, mas que ele ia ser gratificante e que eu precisava confiar nisso. Então, a nossa aflição era essa, era de ver o nosso trabalho que estava sendo feito até aquele momento por eles. De repente, a gente estava perdendo bons funcionários por conta de todo esse passo que a gente estava dando. Isso para nós era muito, muito difícil, porque a mão de obra sempre foi, né, um desafio. E é um desafio para quem quer empreender. Então, a mão de obra sempre é um desafio e na época não era diferente. Nós estávamos ali no galpão antigo, no Jardim Vale do Sol, e a gente já tinha sido assaltado várias vezes. Teve algumas situações que nos preocuparam muito. Então, naquela época, trabalhava muito com dinheiro, como a Magali falou, muito cheque pré-datado, e foram vários assaltos. Um deles, trancaram todo mundo. A Magali, um dos primeiros, a Magali estava grávida do Fernando, né, Fernandinho, e eu lembro que eles entraram, o rapaz entrou com uma calibre 12, né, com cano cerrado, e colocava, e a Magali estava com 9 meses, e ele gritava com a arma na cabeça dela, e eu falava tentando acalmar, e falava assim, calma meu amigo, calma, ninguém vai reagir, ninguém vai fazer nada, e ele muito nervoso, o assaltante muito nervoso. Então, foram várias situações de assalto que nós tivemos que a gente pensava tanto na nossa segurança como na segurança do nosso cliente. Porque chegavam pessoas ali para a gente atender, chegavam pessoas com carros importados, chegando 7, 8 horas da noite para a gente atender e sempre havia aquela preocupação da segurança. Então, quando surgiu o condomínio fechado, industrial, nós olhamos e falamos assim, olha, é uma oportunidade que a gente tem para ter tanto mais segurança como a gente fazer um espaço planejado para aquilo que a gente estava trabalhando, né? Que a gente foi adaptando, né? Um puxadinho aqui, um puxadinho ali, um puxadinho ali. Então, e nós aí decidimos realmente
investir, compramos um terreno, esperamos um pouco, né, para ganhar fôlego, para começar a construir. E aí veio esse projeto de termos uma fábrica num lugar seguro, num lugar, né, bem planejado para isso. Como o espaço que a gente estava foi sendo adaptado por espaços já existentes, né? Como o César falou, ficou um puxadinho, um remendo aqui, um remendo acolá. Não era um espaço organizado, amplo, né, e arejado. Então, o que a gente queria trazer, né, era exatamente isso. A gente ir por um espaço onde a gente fosse um espaço planejado para a nossa empresa, onde tivesse ventilação natural, fosse arejado, fosse amplo, para a gente poder melhorar o ambiente mesmo do nosso trabalho, né? Tanto para nós quanto para quem vinha nos visitar. Isso é lindo, esse vídeo. E a gente está celebrando aqui exatamente 1/4 de século de vitórias, de conquistas e de disciplinas colocadas em prática. A história da Costa Flores está totalmente integrada à história pessoal, de família e à trajetória profissional dessa família, que começou desde 1990. De lá para cá, foram muitos desafios e aprendizados, conquistas e principalmente laços que foram sendo construídos com a chegada da maturidade. Nós estamos com o coração repleto de alegria, de poder celebrar, de poder festejar. E é uma alegria muito grande mesmo a gente poder dar continuidade naquilo que meu pai começou e a gente olhar hoje para o Fernando e enxergar a terceira geração, como eu enxergo na minha sobrinha também, vindo a terceira geração aí, né, nos negócios da família. Então, é muito, muito gratificante mesmo e eu louvo a Deus por isso. Esses são os pilares da Costa Flores, totalmente ligados ao respeito pelo parceiro, respeito pelo colaborador e respeito pelo cliente. São esses ingredientes que, somados à experiência e o amor pelo que fazem, imprimem a Costa Flores a personalidade de ser uma empresa modelo no mercado de fabricação de móveis planejados. A Costa Flores, ela não é só César, Magali e Fernando, mas é um pouquinho de cada um que está aqui presente. Nós só estamos aqui também por conta do trabalho de cada um. Por isso que essa festa aqui não é para nós, mas é para todos vocês. Quanta lembrança.
sinceramente, a gente não imaginava, né? Quando a gente, lá atrás, a gente não imaginava que a gente chegaria onde nós chegamos nesse marco de 25 anos. E realmente foi um momento muito especial, onde nós tivemos a oportunidade de festejar com vários clientes. Fizemos clientes muito antigos, clientes recentes, fornecedores, né? Amigos. Então foi um momento muito especial. Foi onde nós também lançamos a nossa revista, né? Celebrando os 25 anos. Então foi um momento muito especial. Quando a pessoa ela completa 25 anos, ela chega na maturidade, ela deixa de ser adolescente, jovem, e ela passa a ser adulta, né? E quando a Costa Flores ela chegou nesse marco dos 25 anos, que é o marco da maturidade, aí nós fizemos uma outra reflexão de vida, onde nós queremos chegar daqui para frente, daqui 5, 10 anos, onde nós queremos estar. E a vinda dessa nova loja da Costa Flores, ela veio como um presente para a cidade. Eu vejo assim que nós quisemos mostrar com isso quem era a Costa Flores. Apesar da gente já ter reconhecimento, já ser, né, uma empresa diferenciada no nosso segmento, nós queríamos ir um pouco além. A gente queria levar isso mais para próximo do nosso público. Então, sair da fábrica e ir para a rua com a loja foi dizer para a cidade, estamos presenteando a cidade com uma loja bem moderna, diferenciada, onde a gente podia estar mais próximo do nosso cliente e das pessoas, né? Então foi assim muito especial mesmo. E foi muito desafiador, porque falando agora trazendo para a nossa vida pessoal, para mim, o maior desafio da loja, de trabalhar na loja, foi a gente dividir a nossa equipe, porque a gente sempre trabalhou todo mundo junto, né? E quando chegou a ideia da loja, qual que seria esse desafio? Nós precisávamos ter uma equipe na loja e uma equipe na fábrica. Nós precisávamos ter a loja bem assistida e a fábrica bem assistida. E para mim, pessoalmente, o maior desafio disso tudo foi trabalhar longe do César. Porque ao longo desses 25 anos, nós sempre trabalhamos juntos. A nossa mesa sempre foi lado a lado. E quando nós decidimos quem ia para quem, ou quem ia cuidar do quê, eu ia para a loja e ele iria ficar na fábrica. Então, isso para nós foi um desafio muito grande, a gente separar, fisicamente mesmo, né? Passar o dia todo, um trabalhando no lugar e o outro trabalhando no outro. Então, no início foi muito difícil, porque a gente sentia muito essa falta, porque tudo a gente estava ali um do lado do outro, resolvendo todos os assuntos juntos. E agora a gente passou a resolver isso através de telefone, né? Então, e muitas vezes sempre almoçamos todos os dias juntos e passamos a almoçar todos os dias separados. Então, aí muitas vezes eu ligo para ele depois do almoço e pergunto, você já almoçou, o que comeu? Então, a gente sempre nos fala depois do almoço. A gente sempre conversa depois do almoço quando a gente não almoça junto. Então, para mim, o maior desafio foi esse, foi a gente separar a nossa equipe e coordenar dois lugares diferentes, sem perder essa unidade, sem perder a afinidade, não só entre nós, mas a nossa equipe, né? Sem perder essa, como que eu posso dizer assim, esse sentimento ou essa alegria de estar juntos, né? Isso contraria muita gente, né? Porque nós já ouvimos várias pessoas, a gente tem feito muito workshop, muito, né, congresso interno, a gente tem feito vários encontros com empresas e um dos questionamentos que o pessoal faz, mas como que é essa questão de conseguir trabalhar junto, né? Eu não consigo trabalhar junto com a minha esposa, não dá certo, a gente não consegue se entender, a gente briga muito e para nós sempre foi algo muito tranquilo, muito fácil, né? Então, para nós foi um peso, uma dificuldade a gente
ficar separado e realmente é exatamente isso que a Magali falou. Com a loja, nós tivemos a oportunidade de dar um grande passo em tecnologia, em design, em produto. E aí, com isso, as vendas aumentaram, né? Graças a Deus. E aumentando as vendas, a gente precisa ter estrutura para poder fabricar aquilo que a gente está vendendo. Cumprir aquilo que a gente está prometendo, né? Então, aí falamos, olha, precisamos pensar na ampliação do Parque Fabril. Então, conseguimos comprar um terreno exatamente do lado onde a gente já estava, isso facilitou muito. E aí construímos um novo galpão, também planejado, também pensado, né, para poder fazer essa ampliação. Então, veio aí uma possibilidade grande de trabalhar de maneira muito mais organizada, muito mais estruturada, com estoque maior. Então, aí pudemos, tendo um espaço já também maior, podemos trocar o maquinário, podemos investir em empilhadeira, em estoque. A gente vê o resultado aí no nosso dia a dia de trabalho. Agora, olha, vejam como que Deus é bom, né? Como que Deus vai conduzindo todas as coisas. Porque esse terreno, desde que nós construímos aqui esse espaço, esse terreno sempre ficou vazio. A gente nunca pensou, a gente não tinha essa ideia de comprar e nada. O dono desse terreno, ele alugava para uma empresa de logística aqui dentro do condomínio, para o pessoal guardar os caminhões. E eu não sei por qual razão, ele decidiu vender o terreno. E quando ele decidiu vender, o que ele fez? Ele veio aqui na nossa porta, ele bateu na nossa porta e falou, olha, César, eu tenho interesse em vender o terreno. E eu senti no meu coração que era para você a primeira pessoa que eu ia indicar essa compra. Então eu tô aqui para dizer que eu vou vender o terreno se você tem interesse na compra. Na ocasião, a gente também não tinha o recurso, mas a gente viu isso como uma oportunidade de negócio. Imperdível, né? Imperdível, porque um terreno nessa proporção, do lado da Costa Flores, fazendo uma venda entre proprietários, quer dizer, já diminui bastante o valor. Mas como pagar esse terreno? E na ocasião, antes, nós tínhamos feito para uma construtora um prédio inteiro de imóveis. Um prédio comercial, né? Era residencial. Residencial, né? Isso. E então nós entregamos algumas peças, né, dentro dos apartamentos. Como que ele nos pagou isso? Com salas comerciais. Também, assim, foi outro desafio, porque você fazer móveis em volume grande e não receber isso, dinheiro, e receber em imóvel, então para nós também foi um desafio. Mas a gente nos organizamos, fizemos a venda e ficamos com essas 4 salas comerciais. E quando estava nessa época da gente concluir esse trabalho e a gente já estava disponibilizando as salas para aluguel, porque as salas ainda também não estavam prontas, o prédio que ele nos ofereceu, a construtora nos ofereceu, ela também estava finalizando a construção. Então, quando a gente foi pegar mesmo a sala, né? Olha, recebemos a sala que é parte do seu pagamento, foi muito depois, né? Aí a gente conversou com o dono do terreno e o César falou para ele assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas tudo que eu tenho são 4 salas comerciais. Aí ele falou assim, quanto vale essas 4 salas? Aí a gente avaliou, aí ele falou, ok, fechado, o terreno é seu e a sala é minha, as salas são minhas. E nós vendemos, trocamos na verdade, porque o que nós pagamos o terreno era exatamente o que valia as 4 salas comerciais. Então a gente vê como que Deus ele vai conduzindo, né, todas as coisas e vai abrindo as portas à medida que a gente vai entregando tudo isso, né, nas mãos dele. Então você vê, fizemos um trabalho enorme numa construtora, nós não vimos uma cor do dinheiro, pegamos isso em imóvel, fizemos um negócio num terreno onde não tivemos uma troca de 1 centavo em dinheiro. Então assim, foi muito bom. Aí nós deixamos o terreno parado porque a gente não quis perder a oportunidade. Mas quando surgiu a oportunidade da gente ampliar, aí a gente já estava com o terreno em mãos, né? E também assim, quando nós inauguramos a loja, logo depois veio a pandemia. Sim. E aí foi um grande desafio para nós. A gente estava
contando, né, com a loja, com as vendas, com tudo, de repente... A pandemia fecha tudo. 3 meses depois, anuncia-se a nível mundial uma pandemia. E aí, foi toda essa confusão, que, né, todo mundo já se lembra de tudo isso. Nós abrimos a loja em setembro de 2019 e aqui no Brasil o comércio fechou em março de 2020. Então, nós ficamos aí 4, 5 meses só com a loja. E aí veio a construção, iniciamos a construção do galpão também na pandemia. Então foi outro desafio também que a gente... Mas foi uma oportunidade que a gente encontrou, né? Exatamente. Que eu diria? Olha, eu diria que eu começaria tudo de novo. Nós continuamos vivendo uma história de amor. Desde quando nós conhecemos, cada momento que a gente passou juntos, olhando tudo isso, passa um filme na cabeça, né, de tantos desafios, tantas decisões, tantas incertezas e uma história de muito amor. Amor entre a gente, que sempre houve, sempre existiu e esse amor cresceu cada vez mais. Uma história de amor por aquilo que a gente sempre fez, que foi o nosso trabalho, que a gente nunca conseguiu ver como um peso, mas como... Sempre como oportunidade. Uma oportunidade, e a gente sempre fez isso com muito amor. Então, olhando toda essa história, tudo, alegra muito o meu coração e eu diria que eu iniciaria tudo da mesma forma, da mesma maneira e é isso. Eu diria que valeu a pena a gente acreditar, né? Valeu a pena a gente investir tempo, valeu a pena a gente não desistir e valeu a pena a gente sempre olhar para o futuro e nunca olhar para trás como um peso. Os desafios, eles sempre nos impulsionaram, eles sempre nos motivaram a seguir adiante. Os desafios e as dificuldades sempre nos motivaram a ir além. Então, ele sempre foi um combustível. E eu vejo assim que valeu muito a pena. Como o César disse, faria tudo de novo, faria, como eu disse no início, sem esse início precário, difícil, nós não chegaríamos na onde nós estamos hoje. Porque todas as fases da nossa vida, ela é importante. Todas as fases da nossa vida, elas são importantes e a gente tem que valorizar cada uma. Eu vejo que é igual como um filho mesmo, que a Costa Flores é isso que ela é para nós, um filho, né? Cada fase do filho, ela tem uma preocupação e uma alegria. Quando pequeno é uma preocupação e uma alegria, quando ele vai crescendo uma preocupação e uma alegria, quando vai ficando adolescente é uma preocupação e uma alegria, quando se torna adulto é uma preocupação e uma alegria. E assim é o nosso trabalho e assim foi com a Costa Flores. E todas essas fases foram importantes, todas essas fases fizeram com que hoje nos tornássemos quem nós somos. Essas pessoas mais fortes, mais seguras, mais determinadas e também sem deixar de não querer olhar para o futuro, porque eu acho que nós ainda temos muito ainda que viver, muito que crescer e muito que melhorar. Então eu vejo que valeu muito a pena mesmo, valeu muito a pena. E tudo isso, né, a gente sempre teve um grande cuidado, né? Eu ia falar preocupação, mas não é preocupação, é cuidado. Da gente não se perder nesse progresso ou nesse processo e a gente perder aquilo que é o mais importante da vida da gente. Que é a essência, né? Que é a essência, que é a família, que é a gente poder ter tempo um para o outro, que a gente poder ter o nosso dia a dia com equilíbrio. Então, várias vezes a gente recuou um pouco para não dar um passo
né? Como a Magali falou, maior do que a perna porque nada, sucesso nenhum profissional justifica um fracasso no lar. Então, a gente sempre teve isso muito claro, né? Para a gente poder viver cada momento sem perder a nossa essência, sem deixar de olhar para a família e viver, né, isso que a gente sabe o quanto é importante também para nós. Agora eu vejo também que a gente, né, vou falar assim, eu e o César, nós sempre estivemos cercados de pessoas comprometidas com os nossos valores, comprometidas com com os nossos projetos, com os nossos sonhos. As pessoas sempre acreditaram naquilo que a gente sonhou, que a gente planejou, e isso também faz toda a diferença e fez toda a diferença ao longo desses anos. Nós sempre pudemos contar com pessoas muito competentes, pessoas que realmente abraçavam a causa e abraçaram a nossa causa, né? E abraçam a nossa causa, acreditam nos nossos sonhos. Então a gente percebe que a gente não sonha sozinho, a gente conta com isso. E os nossos sonhos não são só nossos, porque muitas vezes nós também realizamos o sonho do outro, porque as pessoas somam muito, trazem para dentro muito valor também, e que a gente considera muito. E todas as pessoas que passaram por aqui e que estão aqui, que ainda irão passar, contribuíram muito para essa história, tanto naquilo que é a essência da Costa Flores, como tudo que a gente realizou e até onde nós chegamos. Se eu puder dizer assim, olha, eu não trabalhei sozinha, eu não fiz nada sozinha. Aqui tem o talento de muitas pessoas, tem muito esforço, muita credibilidade de muita gente aqui dentro. Então isso faz toda a diferença também, a gente poder contar com essas pessoas que olham para nós e falam assim, acredito no seu sonho, vem cá que eu vou abraçar você, como na ocasião que a gente estava mudando esse processo, teve gente que falou para mim assim, Magali, não sei onde nós vamos chegar, mas pode contar comigo que eu tô com vocês até o final. Então isso é muito gratificante, é você falar assim, puxa, porque todo mundo tem talento e todo mundo contribui muito para que a gente chegasse onde nós chegamos.